de cursinhos e também do ensino em colégio de Curitiba. Ele dirige uma escola em Curitiba. Professor Jacir, aos 17 anos, o jovem tem que tomar uma decisão mais importante, talvez, de sua vida toda. O senhor acha que está faltando informação? Deveriam os colégios e os pais também trabalhar mais com essa informação para uma boa escolha profissional? De fato, é a decisão mais importante da vida de um jovem, que é feita com 17 ou 18 anos. E, infelizmente, as escolas e as famílias e o próprio aluno dão pouca importância a essa decisão. Julgo que seria fundamental que a escola, a partir da 7ª, 8ª série, se preocupasse em passar para os alunos a questão do mercado de trabalho, a questão também do autoconhecimento do próprio aluno e conhecer parte mesmo das teorias psicológicas. Pode ser até um motivo de insucesso depois, então, no profissional na sua vida, um erro nessa escolha com tão pouca idade? Sem dúvida, além do insucesso, nós temos hoje, em algumas faculdades, o nível de desistência excessivamente elevado. A federal chega a 76% de desistência em alguns cursos, como, por exemplo, licenciatura em física, licenciatura em química. Claro que na outra ponta a desistência é menor, que é o caso da medicina, com apenas 8%. Significa que são vocações, então, mal aproveitadas ou não descobertas, pessoas que não foram orientadas. E é um prejuízo para essa pessoa e também para o Estado, porque tem que cobrir tudo isso, né? E vejo que o aluno, quando chega no 1º ou 2º ano e descobre que a escolha não foi adequada, é muito difícil fazer a reversão, porque reverter significa voltar aos bancos escolares de um cursinho, enfrentar novamente as apostilas, para depois enfrentar um novo vestibular e teria que ter sucesso nesse vestibular para ingressar novamente na faculdade. E aí muita gente tem medo até de tentar e acaba ficando por comodismo, então. Exatamente. Por isso que a gente sugere que pelo menos o aluno, e é natural que ele tenha dúvidas, tenha dificuldades nessa escolha, que pelo menos acerte na área. A área, por exemplo, o senhor fala em tecnologia, biologia, humanística. Esse erro também é fundamental, a pessoa ir para uma área para a qual ela não tem vocação alguma, por exemplo, que exige matemática e a pessoa não tem afinidade com aquela área. Porque tem alunos que têm maior facilidade no raciocínio lógico-matemático. Então é evidente que esse aluno estaria mais indicado para um curso da área tecnológica ou um curso da área de exatas. Se ele faz, então, a escolha de um desses cursos e, de repente, descobre que não é exatamente aquele curso, mas ele pode fazer uma correção de rota depois, fazendo um mestrado, uma pós-graduação e indo, às vezes, para um curso paralelo, mas dentro daquela área. Trabalhando na administração, como o senhor trabalha, de um colégio e também de um cursinho de Curitiba, como é que o senhor acha que pode ser resolvido internamente? Como é que o senhor, na prática, leva esse problema para a sala de aula, para tentar orientar? O que nós temos feito, os cursinhos têm feito de uma forma cada vez mais enfática, os colégios também, é colocar uma psicóloga para que dê orientação profissional, leituras e também palestrantes para que fale do mercado de trabalho. O estudante decide, em grande parte, pelo que ele ouve falar e muitas vezes até pela novela, né? Pelo que está em moda naquele momento na novela. Tem muito disso. Nós tivemos épocas aí, por exemplo, que o curso de comunicação ou então o curso de turismo tiveram um grande incremento, né, fruto da mídia, fruto de novelas. Significa, então, que mais importante, às vezes, do que muitas outras coisas, que o tempo despendido no ano inteiro, o primeiro cuidado deveria ser esse. Para onde é que esse jovem vai? O que, afinal, representa um potencial para ele que possa depois lhe dar uma garantia de sucesso na profissão? Isso. Eu faço questão de entrar nas salas de aula dos alunos desde a 8ª série, 1º ano, e insistir, tem que meditar sobre a escolha profissional. É uma escolha que, antes de tudo, é sua. E é fundamental que se dedique tempo para que se faça a escolha apropriada. Muitas vezes os pais já têm uma clientela estabelecida em determinada área e até por isso puxam o filho para aquela área que afinal é a que eles melhor conhecem. O pai pode errar com isso, levando o filho para uma área que o filho obrigatoriamente não teria o mesmo potencial que ele? Ocorre às vezes na transferência, por exemplo, até dos clientes de um determinado consultório, de uma empresa, por exemplo, de advocacia ou de engenharia. É claro que hoje os pais estão muito conscientes que estão errando a partir do momento que impõem uma determinada profissão. É muito comum hoje se ver o filho escolher uma profissão diferente daquela que o pai escolheu. E essa liberdade tem que existir. Se perceber que realmente é essa a vocação dele, os pais deveriam respeitar. Então eu vejo como um sinal dos tempos hoje, isso é louvável, uma maior liberdade por parte dos filhos na sua escolha no seu futuro.
Vamos então para o intervalo. Nós já continuamos conversando aqui sobre o vestibular com o professor Jacir Venturi. Já voltamos. Nós estamos falando hoje sobre vestibular, conversando aqui com o professor Jacir Venturi, que já tem 30 anos trabalhando em cursinhos, em escolas, dirigindo instituições aqui em Curitiba e atuando bastante nesta área. Professor, o vestibular melhorou nas últimas décadas? O acerto casual hoje já dá para considerar nas grandes instituições, pelo menos, como inexistente? Quanto à federal, que adota o sistema de somatório, estão só recordando 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64, que é um sistema que foi criado por uma universidade americana com o objetivo de dificultar ao máximo o acerto casual. A possibilidade de acerto na federal, no chute, é de apenas 1%. Contra 20% no sistema de 5 alternativas, como ocorre, por exemplo, na PUC e no Cefet. Significa, então, que nestes sistemas do 20% de erro, a pessoa pode passar pela sorte ou por azar. Na federal, não. Muitos alunos que estão hoje na PUC, eu diria assim, de cursos de pequena concorrência, com certeza entraram lá em função do acerto casual. Agora, na federal, eu digo sempre, para tirar nota 7 na federal, isso pode ocorrer uma vez em 1 trilhão de tentativas. Ou seja, é mais difícil do que acertar numa loteria. Alguns cursos, por exemplo, no caso de medicina, que exigem uma média muito alta, às vezes o último colocado tem uma nota maior do que o primeiro colocado em grande número de outros cursos. Isso ocorre com alguma frequência. Nós tivemos no ano 2000 uma situação até hilária, até uma situação assim interessante. O curso mais concorrido no ano 2000 foi turismo, em segundo lugar foi medicina. Porém, o primeiro colocado em turismo não teria ingressado em medicina, uma vez que a sua nota em turismo foi inferior ao último colocado em medicina. No momento de estudar para o vestibular, o senhor acha que distribuir, dar atenção igual para todas as áreas é interessante estrategicamente como pontuação para elevar a média da pontuação em todas as áreas? Ou deve-se escolher alguma área mais fácil e conseguir ali tirar o atraso que existe em outra área? Billy, você tocou num ponto fundamental em termos de estratégia de um vestibulando. Todas as disciplinas têm que ser tratadas igualmente na questão da distribuição do seu tempo, da sua dedicação. Por exemplo, a matemática é considerada o bicho-papão das disciplinas. Há alunos que priorizam demais a matemática, olvidando muitas vezes disciplinas que são mais acessíveis, como é o caso da história, da geografia. A própria redação tem tanto valor quanto toda a matemática. Então, o que a gente sugere é que haja uma boa distribuição em termos de tempo e dedicação a todas as disciplinas, uma vez que a federal não adota o sistema de pesos. E não havendo, mas há a nota mínima, né? O risco é só que a pessoa não venha a tirar nota muito baixa em uma dessas áreas. É verdade. A nota mínima na federal, ela é feita através da linha de corte. O que é a linha de corte? É uma espécie de guilhotina. Por exemplo, se a média de todos os candidatos nas 8 provas objetivas, digamos, é 3,3, o aluno tem que atingir 90% desse valor, ou seja, 2,97. Se ele obtiver nota abaixo de 2,97, automaticamente ele está eliminado. É a linha de corte. Professor, mas esse aperfeiçoamento do vestibular, essa possibilidade agora nula do acerto casual, isso tudo também significa uma espécie de respeito ao estudante que se dedica bastante, né? Porque se elimina o fator sorte. Realmente é uma averiguação muito mais próxima da realidade do potencial de cada um. Então esse processo ainda me parece o mais justo que existe, uma vez que o aluno que está melhor preparado, ele acaba ingressando na federal. Agora, nós temos aí uma situação diferente, porque temos hoje muitas outras universidades particulares, e a preocupação é que haja uma distorção, porque quando começa a haver a comercialização de muitos cursos, muitas vezes não há mercado para determinados cursos. Agora, isso é uma área em que o Ministério não pode agir, uma vez que há liberdade hoje para a criação de cursos? Eu acho que o grande mérito do governo Fernando Henrique foi justamente essa ampliação do número de vagas nas universidades. Nós estávamos proporcionalmente com índice bem aquém da Argentina, da Bolívia, do próprio Paraguai, etc. Então, estamos corrigindo historicamente, um erro histórico que existe nesse sentido. Agora, é bom lembrar que nós temos no Paraná hoje cerca de 60 mil vagas que são ofertadas pelas instituições de ensino particular. E 13 mil dessas vagas não são preenchidas. Fora isso, temos o quê?
mais cerca de 4.024 vagas na federal e cerca de 8.000 vagas nas universidades estaduais. Tá certo. Professor Jacir, agradeço a sua participação conosco aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui.